Boa tarde, dando início ao turno vespertino, dia 27/5, na segunda turma ordinária, da terceira Câmara, da terceira sessão. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Doutor Walker. Boa tarde a todos. Doutor Jorge. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Zé Renato. Boa tarde a todos. Larissa. Boa tarde a todos. Rafael. Boa tarde a todos. Doutora Denise. Boa tarde a todos. Eu esqueci de pedir para o doutor Walker começar a gravação, mas pela esperteza dele já deve ter começado. Peço para o Isaías convocar o patrono do item 301 da pauta, por favor. Ok, presidente, irei convocá-lo. É um recurso de ofício, me parece que recurso de ofício é Item sempre... 301 da pauta, doutora Karina. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Item 301 da pauta, doutora Karina. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no chat. Patrono convocado, presidente. Estão fazendo bolão da cena agora de... Acho que está quase 100 milhões, né? 100 milhões a Mega Sena acumulada. Estava 80 milhões. Rapaz, tem um cara aqui que é dono de lotérica. Eu entro nesses bolões dele, nunca ganhei. Aliás, eu ganhei R$40 e saí devendo 5, porque ele usou para fazer o próximo jogo. Ainda tive que pagar R$5 depois para ele. Impressionante. O duro é que eu não consigo não entrar no bolão, porque todo mundo entra. Aí eu não entro, o cara ganha. Cara, eu não vou me perdoar. Pode ter um bolão perto. Já pensou, cara? Boa tarde. Boa tarde, doutora. Só que não está dando para vê-la. Agora, talvez apareça. Agora foi. Sim, foi. Tudo bem? A senhora está nos vendo e ouvindo? Sim, estou vendo e ouvindo tudo bem. Ok. Então, passo a palavra à doutora Denise para relatar o item 301 da pauta. Processo final 9419, Petrobras. É um recurso de ofício. Eu peço só para a doutora Karina desligar o áudio, por favor. Doutora, a senhora está com a palavra, doutora Denise. Tá certo, presidente, obrigada. Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, a qual bem retrata os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então. A fiscalização da Inspetoria da Receita Federal de do Rio de Janeiro, ao revisar os despachos de importação de petróleo, consubstanciados nas declarações de importação registradas pela Petrobras, no período compreendido entre 1 de 91 a 4 de 94, constatou o recolhimento a menor do imposto de importação, tendo em vista os valores fixados pelo Departamento Nacional do Combustível e pela Portaria 801 de 91, razão pela qual procedeu à lavratura do auto de infração e que apurou o crédito tributário integral, que foi posteriormente ratificado e retificado pelo auto de infração complementar, e formalizou o lançamento do crédito tributário equivalente a imposto de importação, multa de ofício, capitulada no artigo 4º, 1º da Lei 8.218 de 91, juros de mora calculados até 20/3 de 95. Regularmente cientificada das ações, a interessada apresentou impugnações instruídas com documentação, de que o auto de infração original é nulo, por não observar os requisitos formais estabelecidos no artigo 10 e 59 do Decreto 7235, notadamente quanto à ausência da data e a hora da lavatura. Em relação às importações analisadas, adotou os critérios da sistemática fixadas pelas normas legais em regência. A fiscalização não considerou determinações contidas na retrocitada portaria, normalmente aquelas escritas no artigo 4 da portaria 801 de 91. As autoridades lançadoras adotaram a sistemática da amostragem, não prevalecendo o correto levantamento mês a mês, conforme fixa o artigo 6º retro da portaria, o valor da CIF das importações de petróleo a vigorar em cada decênio estipulado pela DNC, sendo que, na maioria das vezes, conhecido somente depois da data do registro da declaração de importação. É inaplicável a multa de 100%,
O auto de infração é superficial, de difícil compreensão. O fisco, além de não computar as DCIs retificadoras das DIs, bem como os recolhimentos complementares, também não levou em consideração as deduções e isenções. O crédito tributário exigido do período de 11 de janeiro de 2001 a 20 de fevereiro de 92 foi objeto de cobrança administrativa domiciliar. É isenta de penalidades fiscais, conforme expressa do artigo 1º da Lei 4.287, ausência de dolo, fraude ou má-fé por parte do contribuinte, por fim, requer a realização de perícia. Por conta da diligência, número 2395, foi produzida informações de folhas tais, na qual a fiscalização rechaça as alegações da autuada, afirmando terem sido consideradas, na apuração realizada, todas as alterações oficialmente apresentadas através da DCI, tendo sido computados todos os pagamentos realizados, incluindo o período da cobrança administrativa domiciliar, tendo sido, por conseguinte, lavrado auto-infração complementar, completando as correções realizadas no lançamento original, cuja impugnação foi devidamente acima sumarizada. Com o desdobramento da diligência, foram produzidas as seguintes peças de instrução processual: nova manifestação do autuado, qual reitera as razões de defesa, resultados de perícia deferida, comentários dos fiscais autuantes a respeito da perícia realizada e, mediante despacho de folhas tais, o processo foi encaminhado à DRJ para apreciação da tempestividade tempestivamente impugnados. Em 10/8/2000, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento Rio de Janeiro proferiu decisão número 3233, julgou procedente em parte o lançamento constituído pelo auto de infração complementar, objeto do presente processo, ao mesmo tempo que recorreu de ofício da referida decisão ao terceiro Conselho de Contribuintes do MF. A contribuinte foi cientificada da decisão supra, a oportunidade em que apresentou recurso voluntário, depois da referida providência, notificação do contribuinte quanto ao termo da decisão, o presente processo foi encaminhado ao terceiro Conselho de Contribuintes. O acordo 303.29.919 de 2001 foi preferido pela terceira Câmara, que nos dá conta de que se trata do mencionado recurso de ofício, cujo relator, acatando integralmente as razões de decidir da primeira instância, conheceu deste para votar no sentido de negar-lhe provimento. No processo de final 0053, as folhas tais, tem-se o acórdão de final 813 de 2001, proferida pela primeira Câmara do terceiro Conselho dos Contribuintes, referente ao recurso voluntário, em que a relatora, acatando parte das razões de defesa apresentadas, tomou conhecimento para dar-lhe parcial provimento. Cientificado e estado a se pronunciar, conforme comando expresso do parágrafo 2º do artigo 44 do Regimento Interno, o representante da Fazenda Nacional junto à primeira Câmara interpor embargo de declaração com pedido de ratificação do julgado, objetivando a anulação do presente feito desde a decisão de primeira instância para que outra seja proferida, além da incompetência da autoridade julgadora, consoante dispõe o artigo 13 da Lei 9.784/99. Por conseguinte, a primeira Câmara de terceiro Conselho exarou o acordo de final 011, em 2006, onde resta consignado que seus membros decidiram por unanimidade de votos acolher e dar provimento aos embargos para declarar nula a decisão de primeira instância. A unidade de preparo noticiou a interessada do retrocitado acordo, bem como procedeu do desdobramento e posterior juntada por apensação do processo de final 0053, remetendo a esta delegacia de julgamento os presentes autos para que outra decisão seja proferida. A lide foi decidida pela segunda turma da DRJ, nos termos do acordo de final 051 em 2007, que, por unanimidade de votos, concluiu em julgar procedente em parte o lançamento. Regularmente citada da decisão epígrafe, relativamente à parte mantida, não houve apresentação de recurso voluntário, de forma que o contribuinte foi notificado de que haverá a conversão em renda do depósito anteriormente efetuado junto ao processo de referência. Também consta do acordo da DRJ o recurso de ofício encaminhado pelo presidente da turma. Em
do 8 de 2007, o autuado entrou com requerimento à delegacia, o qual alega que não pôde ser convertido em renda os valores relativos ao depósito efetuado para garantia recursal, essa no caso da garantia recursal. Esse é o relatório, presidente. Está sem som. Você está sem som, Gilson. Doutora, são 14 horas e 50 minutos. A senhora tem 15 minutos regimentais. Obrigado, Zé. Obrigada, boa tarde a todos. O processo foi muito bem relatado pela relatora, mas eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns fatos. O auto de infração lavrado pela fiscalização da Inspetoria da Receita do Rio de Janeiro, Receita Federal do Porto do Rio de Janeiro, constatou recolhimento a menor do imposto de importação ao revisar despacho de importação de petróleo relativo a declarações de importação registrados pela Petrobras no período compreendido entre 1 de 91 e 4 de 94. A Petrobras tomou ciência desse auto de infração no dia 20 de junho de 1994, considerando que tempus regit actum, a legislação aplicável ao caso é a vigente à época. Mormente, a portaria 801, de 27 de agosto de 1991, editada pelo ministro do Estado da Economia, que previa especialmente à Petrobras um método diferenciado de avaliação do imposto de importação incidente sobre o petróleo. Havia previsão expressa de que o imposto de importação incidente sobre o petróleo importado pela Petrobras ia ser apurado, lançado e pago a cada 10 dias e que eventuais omissões e retificações relativas a um período de apuração seriam incluídas no período seguinte. Também com previsão expressa nessa portaria, o valor aduaneiro será, na determinação do valor aduaneiro, será utilizado o preço unitário médio do petróleo importado, incluindo seguro e frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério da Infraestrutura. Ou seja, a sistemática adotada à época fazia com que o valor do imposto de importação fosse calculado com base na quantidade de barris descarregada, multiplicada pelo valor da CIF vigente na data da descarga, fixado pelo Departamento Nacional de Combustíveis, multiplicado pela taxa de câmbio da data do registro da declaração de importação, sobre a qual incidiria a alíquota vigente, devendo ser deduzidas isenções relativas à zona franca e ao drawback. A autuação foi realizada por amostragem, não se baseando, como deveria ser, no levantamento mês a mês de todas as DIs, DCIs e DARFs relativos ao período fiscalizado. O auto de infração não identificou, especificou origem de divergência, não apresentou memórias de cálculo, foi sucinto e superficial, não tendo sido levados em considerações as omissões e retificações incluídas no período seguinte ao da apuração, como plenamente autorizado pela portaria mencionada. Tampouco a fiscalização levou em consideração a auditoria de cobrança domiciliar, que foi realizada no período de 1 de 8 de 91 até 20 de 2 de 92, encerrada com o pagamento e quitação relativo ao período de 11 de 1 de 92 a 20 de 2 de 92. Justamente em razão dessas inconsistências, o julgamento foi convertido em diligência pela Delegacia da Receita Federal do Rio, que consignou, na ocasião, caso verifique incorreções ou inovações na descrição dos fatos, lavre fiscalização um auto de infração complementar. Tendo sido verificadas as incorreções e as inovações mencionadas, auto de infração complementar foi lavrado. A Petrobras o impugnou, solicitando perícia. O julgamento foi, então, novamente convertido em diligência para que a perícia fosse realizada.
Em sua terceira impugnação, a Petrobras, mais uma vez, expõe o regime aduaneiro especial deferido à Petrobras, com base na portaria MF-801 de 91, que não se trata de um privilégio, mas sim da necessidade de observância do caráter de interesse nacional do abastecimento do petróleo, e que essa portaria, que permite acertos no período seguinte da apuração, com inclusões e retificações, não foi observada pela fiscalização. Foram 14 períodos analisados e, ao se manifestar sobre a perícia, a fiscalização assume que a discordância se refere à consideração ou não dos ofícios do Departamento Nacional de Combustíveis que alteraram para menos os valores da ocasião da importação. Segundo a fiscalização, esses valores fornecidos pelo Departamento Nacional de Combustíveis a posteriori só poderiam ser levados em considerações se fosse por meio de uma DCI ou se houvesse um processo formal antes do início da execução da ação fiscal. Um acórdão da EDRJ, contudo, considerou que o valor correspondente ao aduaneiro é o preço unitário médio do petróleo, incluindo o frete seguro, fixado pelo Departamento Nacional de Combustíveis, e que esse valor deveria ser observado. Então, julgou parcialmente procedente o pedido. Foi negado o provimento ao recurso de ofício à unanimidade. Na ocasião, em obter dictum, foi reconhecido a correção do entendimento manifestado pela contribuinte desde a impugnação e ratificado no seu recurso voluntário, no sentido de que também os ajustes de decênios anteriores deveriam ser considerados, posto que, abre aspas, tendo acertadamente adotado o valor CIF fixado pelo DNC com relação a cada período de apuração, independentemente de ter sido feita DSI, e sendo previsto na legislação de regência a compensação de saldo credor dos decênios subsequentes, não vejo motivo para desconsideração dos saldos credores apurados num decênio em relação a períodos posteriores. O recurso voluntário da Petrobras foi trasladado para outro processo e a ele foi dado parcial provimento, também considerando que o valor deve ser observado, o valor aduaneiro deve ser o fixado pelo Departamento Nacional de Combustível, tendo constado na ementa que no período de 91 a 93 a base de cálculo do imposto de importação do petróleo é fixada por esse departamento, e os erros e omissões das declarações do contribuinte, muitas vezes provocados pelo próprio departamento que fixou valores com aplicação retroativa, de considerar os valores levantados, de se considerar. Independentemente de ter sido ou não registrada a DCI, tanto para calcular o tributo devido, como para compensar saldo credor de um período subsequente. Com efeito, ao julgar o recurso voluntário da Petrobras, a turma consignou que o entendimento da fiscalização da necessidade de uma DCI ou de um processo antes de alguma execução fiscal só seria válido se houvesse a necessidade de alguma apuração de comprovantes, como no caso de avaliar a alteração de quantidades importadas, alteração da descrição da mercadoria ou sua classificação fiscal, que não é o caso dos autos, já que estamos frente a uma forma de apuração de base de cálculo do imposto de importação fixado na legislação que não depende de prova a ser apresentada pelo contribuinte.
E se a administração prescindiu da DCI para apurar os devidos valores de imposto de importação, não pode exigi-la para considerar os saldos credores levantados na própria perícia. Em embargos de declaração da Fazenda foi julgado procedente, tendo sido reconhecida a incompetência do órgão de piso que julgou e tendo iniciado novamente o julgamento pela DRJ, e do mesmo modo julgou procedente em parte o lançamento. Dos 14 períodos analisados, entendeu como devidos apenas 2. Deve ser examinada a questão de suma importância para o deslinde da presente ação fiscal, qual seja o fato de que, no entendimento da fiscalização, o valor CIF do DNC só deveria ser considerado como base de cálculo do imposto de importação efetivamente devido em cada decênio, caso, após a sua fixação, o cálculo baseado no valor houvesse sido retificado por meio da DCI, o que a gente já considera que não é devido, nos termos em que foi considerado, inclusive, no julgamento do recurso voluntário da Petrobras, na medida em que é uma determinação legal a qualquer tempo. A portaria 801 de 91 é clara: para fins de determinação do valor aduaneiro será utilizado o preço unitário médio do petróleo, incluído seguro e frete, fixado pelo departamento, não deixando qualquer margem de dúvida quanto ao fato de que a qualquer tempo deve ser esse valor considerado como base de cálculo do imposto, e o valor CIF deve ser considerado para cada decênio auditado, deve ser apurado o imposto devido nele ser baseado, uma vez reconhecido o valor CIF do barril do petróleo fixado pelo DNC para cada decênio, deve ser a apuração do imposto devido nele ser baseada, exigindo-se da importadora, quando da contratação de recolhimento a menor, o pagamento do remanescente. Ou, ao contrário, se constatado ter mesmo utilizado base de cálculo superior, restituição. O que não pode é utilizar o valor para um fim e não permitir a apuração, que omissões e ratificações sejam realizadas no período posterior ao da apuração, como afastou a fiscalização. A diferença do decênio anterior foi considerada em 12 das 14 períodos, e é assim que consideramos devendo ser mantida a decisão objeto do recurso de ofício, para que seja afastada o lançamento em relação a esses 12 períodos. E assim eu finalizo a minha exposição e agradeço a oitiva de todos. Agradeço a doutora Karina. Passo a palavra à relatora. Presidente. A DRJ reconheceu de ofício por ter exonerado parte do crédito a DRJ recorreu de ofício por ter exonerado parte do crédito tributário, conforme dispõe o artigo 2º da Portaria 375/2001, qual estipulava o valor total exonerado de R$500 mil tributo e multa, conforme consta do voto condutor. Em juízo de admissibilidade da remessa necessária, verifico que os elementos disponíveis nos autos, nos termos do artigo 34, inciso 1º do decreto 70.235/72 e do artigo 70, caput do decreto 75/74/2011, que o valor exonerado é contido no demonstrativo juntado à folha 689, no valor de 27 milhões, supera o limite de alçada estabelecido pela superveniente portaria 63 de 2017 de R$2.500.000. Ali eu colaciono, aí de acordo com a súmula 103, que deve-se levar o valor da alçada vigente à sua apreciação em segunda instância administrativa. Sendo assim, conheço o recurso de ofício interposto e passo a analisá-lo. No mérito, o cerne da decisão singular aqui analisado consiste em rechaçar a posição adotada pelos fiscais autuantes
de que o valor do CIF do barril fixado pelo DNC só poderia ser utilizado em substituição ao valor previamente estimado pelo interessado, caso houvesse registro em retificação via DCI. A DRJ concluiu estar correta a apuração pela Petrobras do imposto de importação devido pelas importações realizadas em cada decênio, dependia do fornecimento pelo DNC em tempo hábil do valor da CIF do barril de petróleo a ser considerado em cada período de apuração e que eventuais omissões e retificações deveriam ser incluídas no período seguinte. Em suma, a decisão de primeira instância, ao contrário do que se procedeu no auto de infração, adotou a posição de que, independente de ter sido retificado o lançamento original registrado na DI, após fixação do valor do CIF, do DNC, por meio de DCI, o valor a ser considerado para o cálculo do imposto de importação deveria levar em conta efetivamente o valor fixado pelo DNC, preço unitário médio do petróleo, incluído o seguro e o frete, para cada decênio, com base na portaria MEFP número 801 de 91. Resumindo, foram realizados os cálculos com base nos dados levantados pela perícia sublicitada, a partir dos quais a DRJ aponta parte do crédito lançado improcedente em razão da adoção dos seguintes premissas básicas. A apuração do imposto em cada decênio com base no valor da CIF estabelecido pelo DNC. B. A apropriação das diferenças de imposto de importação decorrente das variações do valor da CIF, de alteração de quantidade ou de isenções não consideradas no próprio decênio de competência. E C. Não consideração de ajustes de decênios anteriores declarados em DI posteriores para evitar duplicidade de abatimentos acréscimos. Dessa forma, por entender que a decisão proferida pela instância COR seguiu o rumo que é correto, utilizo a ratio antecedente da DRJ como se minha fosse, nos termos do parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9.784 de 99, do artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9.830 de 2019 e do artigo 57, parágrafo 3º do RICARF. A decisão tratou o seguinte: como se viu no relatório solto, os autos cuidam de ação fiscal levada a efeito com o objetivo de proceder à verificação da regularidade das importações de petróleo promovida pela autuada relativamente ao período de 91 a abril de 94. Os procedimentos adotados para a operacionalização das referidas importações eram regradas pela Portaria 801 e 908, ambas de 91. Para uma melhor elucidação do tema, convém assinalar as normas que estão intimamente relacionadas ao presente julgado. Vejamos. A apuração, lançamento e pagamento do imposto de importação se processava em base decidial, obedecida às seguintes periodicidades. O valor aduaneiro era o preço unitário médio do petróleo importado, incluindo o seguro e o frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério da Infraestrutura. As eventuais omissões e retificações relativas ao período de apuração deveriam ter sido incluídas no período seguinte. Com base no regramento acima, o cálculo do imposto de importação sobre o petróleo adquirido pela Petrobras se processava da seguinte forma. Primeiro, quantidade de barris descarregada no decênio, vezes o valor da CIF estrutura estabelecido pelo DNC para o referido decênio, vezes a taxa de câmbio fiscal vigente na data da registro da DI e é igual ao valor tributário. E o segundo, o valor tributável menos as deduções passíveis, vezes a alíquota vigente, que é igual ao imposto de importação devido. Verifica-se, portanto, que a correta apuração do imposto de importação devido pelas importações de petróleo realizadas pela Petrobras em cada decênio dependia fundamentalmente do fornecimento pelo DNC em tempo hábil do valor da CIF do barril a ser considerado no período em causa.
No entanto, a interessada alega e se comprova pelo exame dos ofícios expedidos pelo DNC que, na prática, tal informação não era, em diversas ocasiões, disponibilizada em tempo hábil, levando-a, quanto do registro da DIs relativos a cada decênio de apuração, a considerar um valor estimado para o barril de petróleo, o que implicava efetivamente em eventuais diferenças de imposto a pagar, quando o valor da CIF do DNC fosse maior do que aquele estimado, ou de créditos a serem restituídos/compensados, quando o valor da CIF do DNC fosse menor do que o estimado. Nesse contexto, deve ser examinada a questão de suma importância para o deslize da presente ação fiscal, qual seja o fato de que, no entendimento da fiscalização, o valor da CIF do DNC só deveria ser considerado com base de cálculo do imposto de importação efetivamente devido em cada decênio, caso, após a fixação, o cálculo baseado no valor estimado houvesse sido retificado por meio da DCI, enfatizando ser este o procedimento que a interessada deveria adotar para o ajuste dos requerimentos efetuados, permitindo discordar do entendimento de que, em não tendo o feito, deva prevalecer na apuração realizada pela fiscalização, com base de cálculo do imposto de importação, o valor estimado do barril de petróleo. A portaria EMF-FP de 801 de 91, ao estabelecer seu artigo 6º que, para fins de determinação do valor aduaneiro, será utilizado o preço unitário médio do petróleo importado, incluindo o seguro e o frete, fixado pelo Departamento Nacional de Combustíveis do Ministério da Infraestrutura. Não deixa qualquer margem de dúvida quanto ao fato de que, a qualquer tempo, deva este valor a ser considerado como base de cálculo do imposto de importação. Ao não fazê-lo, estar-se-ia incorrendo em flagrante desrespeito à norma vigente, comprometendo a correção de toda apuração realizada, uma vez que conhecido o valor da CIF do barril de petróleo fixado pelo DNC para cada decênio auditado, deve ser a apuração do imposto devido nela baseada, exigindo-se da importância quando da constatação de recolhimento a menor, o valor do pagamento do imposto remanescente com acréscimos legais, multas de ofício, juros de mora. Ao contrário, se constatado ter mesmo utilizado como base de cálculo do valor do imposto superior àquele fixado pelo DNC, ficar-lhe-ia facultada a solicitação de devida restituição e compensação. Outro não foi, aliás, o entendimento adotado no curso da cobrança administrativa domiciliar, em que o fisco informa que, no decorrer dos trabalhos, a empresa conseguiu, junto ao DNC, os valores oficiais do CIF, o que nos possibilitou apurar os valores reais do imposto. Portanto, em atendimento aos termos expressos no artigo 16, inciso 3º do Decreto 70.235, a prova documental trazida aos atos pela interessada quando da impugnação deve ser objeto de apreciação, sendo que neste julgamento se adotará, sempre que conhecido como base de cálculo do imposto de importação, incidente sobre o petróleo, o valor da CIF fixado pelo DNC para cada decênio auditado. Antes de passarmos à demonstração acima mencionada, reproduz-se a seguir os artigos da Lei 8.218 e 8.383, ambas editadas em 1991, posto que se tratam de normas vigentes no período da fiscalizada, atinente à incidência de juros e multa de mora e à atualização monetária dos débitos para com a Fazenda Nacional, de forma a evidenciar a correta metodologia do cálculo adotado no presente julgado. Ultrapassada a questão relativa aos juros de multa de mora, passa-se então a demonstrar o cálculo do imposto a cada decênio constante no auto de fração complementar, indicando os eventuais saldos devedor-credor, levando-se em consideração os resultados da perícia realizada, conjuntamente com os períodos indicados pelo fisco e pelo contribuinte,
em confronto com aqueles consignados na peça acusatória sob exame e ainda todas as provas documentais trazidas à colação. Aí ele faz todo um cálculo, né, levando em consideração tudo que eu consignei acima. Agora nós vamos para a página 16 do voto. Na apuração em tela, levou-se em consideração o valor declarado a título de ajuste do decênio anterior, uma vez que os peritos igualmente consideraram seu levantamento. Conclusão: assiste razão, em parte, a fiscalização quanto ao lançamento da diferença no valor X relativo ao decênio tal. Quanto à incidência de juros de mora e multa de mora e a atualização monetárias vigentes no período fiscalizado, foram observados cálculos constantes na decisão recorrida. Com relação à multa de ofício, no percentual de 100% aplicado no lançamento com base no artigo 4º, inciso 1º da Lei 8.218, devida pela falta de recolhimento no prazo previsto, a esse respeito, o DRJ, em atendimento ao princípio tributário da retroatividade benigna, consignado no artigo 106, inciso 2º, a linha C do CPN, determinou a redução do percentual da multa para 75%. Também, a decisão também firmou que o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição Federal, revogou a isenção de penalidade fiscal concedida à Petrobras pelo artigo 1º da Lei 4.287/63. Como conclusão, decidiu pela procedência parcial do lançamento constituído pelo auto de infração complementar, para considerar devido o imposto de importação somente em relação aos períodos relativos aos decênios tais nos valores tais, acrescido de multa proporcional de 100% por falta de pagamento do tributo, além dos juros de mora devidos à época do efetivo pagamento em 5 decênios apontados na folha tal. E a multa de ofício. Neste norte, nada a objetar quanto ao crédito exonerado da decisão de primeira instância. Ao contrário, firmou, a meu ver, corretamente, a posição fixada na portaria 801 de 91, artigo 6º, que afirma que, para fins de determinação do valor aduaneiro, será aplicado o preço unitário médio do petróleo importado, incluindo o seguro frete, fixado pelo Departamento Nacional do Ministério da Infraestrutura. Pelas razões expostas, voto por conhecer do recurso de ofício e no mérito legar-lhe provimento. É como eu voto, senhor presidente. Ok, doutora Denise, passo a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor José Renato. Acompanha a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Me voto com a relatora, de tal forma que foi negado o provimento por unanimidade o recurso de ofício. Temos do voto da relatora. A senhora ficou com alguma dúvida sobre o resultado? Não, muito obrigada. Bom trabalho a todos. Nós aqui agradecemos. Tenham uma boa tarde. Boa tarde. Agora, seguindo a ordem, o item é 302 da pauta, BPA, Agenciamento Marítimo EIRELI. Doutora Larissa é a relatora que já está com a palavra, doutora. 302. Peraí, eu ainda abri, peraí. 2011-61. 2011-61. Ah, tá, obrigada. Os três são diferentes, tá? Ok. Que coisa. Aqui é BPA. Nossa, barulho. Deixa eu baixar meu volume aqui. Tá melhor assim? Ou não? Tá. Aqui a gente está... Não? Não?
Tá. Aqui é uma agência marítima, não é agente de carga como o RANUR da manhã, então muda um pouco aqui essa. Trata-se de auto de infração lavrado contra o agente marítimo pela não prestação de informação sobre escala no prazo estabelecido pela Receita Federal, no qual se aplicou a multa de R$ 5.000. Conforme o auto e seus anexos, a interessada solicitou a inclusão da escala número tal, relativa ao Porto de Santos, fora do prazo mínimo de 5 dias antes da chegada da embarcação. A inclusão foi solicitada em 21 de março para uma atracação prevista em 23 de março, razão pela qual ficou bloqueado pelo sistema. A chegada se deu efetivamente no dia 25, mas apesar do atraso de 2 dias, o pedido de inclusão continuou inferior ao prazo mínimo de 5 dias. Na impugnação, a interessada alegou em síntese que não se tratava de operação de carga e descarga, mas de abastecimento do navio, descabendo falar informações relativas a cargas, que não houve ausência de informações ou prejuízo da fiscalização, nem pretensão de lesar o fisco, configurando denúncia espontânea o pedido de desbloqueio efetuado pela interessada. A delegacia manteve na sua integralidade. E no recurso voluntário, a recorrente arguiu um preliminar à nulidade do lançamento por descumprimento dos requisitos do artigo 9º do PAF, ponto. No mérito, alegou que a Lei 2.350 passou a prever a possibilidade de exclusão de multa por descumprimento de obrigação quando configurada denúncia espontânea, e alegou também a ausência de tipicidade. Não se aplicava a multa em caso de retificação de informação conforme solução de consulta COSIT e jurisprudência recente no CARF. É o relatório. Pode passar um pouco, professor. Ok. O recurso voluntário é tempestivo, dele tomo conhecimento. Ah, não. Mas dele conheço apenas parcialmente pelas razões que se seguem. A recorrente traz, em parte significativa do recurso voluntário, defesa sobre matéria totalmente estranha ao processo. No tópico 2.1 preliminar, alega-se que o lançamento não preenche os requisitos do artigo 9º do Decreto 7235, abaixo transcrito, porque baseia-se exclusivamente em planilha de produção meramente unilaterais. Ele escreveu dessa forma: meramente unilaterais da administração pública, sem acompanhamento de qualquer documento comprobatório da autuação da impugnante, como agente marítimo, representante do transportador, que supostamente teria praticado os fatos geradores apontados. O fato que configurou. Aí eu transcrevi o artigo 9º, que ele diz que não foi atendido, né? A exigência do crédito tributário serão formalizados em autos de infração para cada tributo, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova. É isso que ele disse que não foi atendido. O fato que configurou a infração à legislação aduaneira e desencadeou o lançamento foi a inclusão da escala no Siscomex Carga fora do prazo, razão pela qual foi bloqueada pelo sistema. No dia da efetiva atracação do navio Peter Roena, em Santos, em 25 de março, a recorrente apresentou à autoridade aduaneira solicitação de desbloqueio dessa escala de abastecimento. Foram também anexados ao auto tela do Siscomex Carga, que mostra que a interessada é a agência de navegação ou agência marítima, que representa o transportador BBC Chartering Logistics. Em relação a esse navio. Nossa, dando um eco horroroso para mim, eu não sei se para vocês também. A minha voz volta para cima de mim. Em relação a esse navio, além do contrato social e procuração emitida pela interessada para despachantes aduaneiros, na qual estão detalhadas várias atividades exercidas pela empresa perante a Receita Federal. Portanto, tudo que eu li antes são os anexos do auto de infração, é o que sustenta o lançamento. Portanto, inexiste planilha de produção meramente unilateral anexa, assim como, por outro lado, existe comprovação de que o impugnante é representante do transportador internacional para embarcação em tela, sendo toda essa sessão da preliminar de nulidade completamente desconectada da realidade dos fatos. O mesmo ocorre na parte do mérito que trata da ausência de tipicidade por se tratar de retificação, é o tópico 2.2.2 do recurso voluntário, que foi intitulado de não aplicação da multa em caso de retificação. A defesa pretende que se aplique ao caso a solução de consulta COSIT 2 de 2016, que trata de retificação, que também não guarda relação. Dessa forma,
Não conheço da preliminar de nulidade e da matéria não aplicação da multa que faz parte do mérito. Toda essa parte é parte não conhecida. Aí eu continuo. A única matéria passível de ser conhecida encontra-se no tópico 2.2.1, da denúncia espontânea. E aí, eu estou discorrendo um pouco, explicando a questão de denúncia espontânea, mas assim, no frigir dos ovos, eu estou aplicando a súmula CARF número 126, que determina que a denúncia espontânea não alcança as penalidades pedidas pelos descumprimento dos deveres instrumentais, decorrente da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal. Por fim, a Instrução Normativa 800 de 2007 estabelece que o transportador ou seu representante deve informar no Siscomex Carga todas as escalas em portos nacionais no prazo mínimo de 5 dias antes da chegada do navio naquele porto. Sejam as escalas para operações de carregamento e descarregamento, sejam escalas de embarcação arribada, como nos casos de abastecimento, conserto e reparo. É o caso desse processo que é abastecimento. Logo, incontestável descumprimento da obrigação para o qual está prevista a aplicação da penalidade pecuniária. Pelo exposto, não conheço os argumentos estranhos ao objeto do processo. Em relação à parte conhecida, nego o provimento. Ok, doutora. Estou aqui só tentando entender uma questão. Doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora. Zé Renato. Com a relatora. Rafael. Acompanhe, presidente. Doutora Denise. A relatora. Que então eu também voto com a relatora, por isso foi conhecimento parcial e na parte conhecida foi negado o provimento. Vamos ao item 303 da pauta da relatoria da doutora Larissa. Está com a palavra, doutora. Desculpa, que eu fechei aqui. Qual que é o finalzinho do processo? É o 2011 ou 2013? Desculpa, de qual deles que você está falando? Que a gente vai fazer agora. É o final 2011, 32. Ok. Desculpa, que eu perdi a pauta anotada aqui. Sem problema. 2011, 32. Aqui é a multa também à agência marítima por outro tipo de erro. Aplica-se a mesma multa de 5 mil, o mesmo fundamento legal, mas conforme o auto e seus anexos, a interessada solicitou a vinculação do manifesto de exportação número tal à escala no Porto do Rio de Janeiro, quando queria ter vinculado a escala do Porto de Santos, e o fez fora do prazo estabelecido na legislação, que acarretou o bloqueio automático gerado pelo Siscomex Carga. A interessada requereu o desbloqueio à autoridade aduaneira, informando o engano e que a carga relativa ao manifesto ainda seria embarcada no Porto de Santos. Na impugnação, a interessada alegou em síntese que não era parte legítima para responder pela infração, que a informação foi prestada fora do prazo porque vinculada à escala errada, mas que em relação à escala correta, ocorreu dentro do prazo, já que foi incluída e vinculada em 20 de junho, e o navio atracou em Santos 22 de junho, que deveria ser aplicada a denúncia espontânea. Não, e que ainda tem o último argumento, que o valor da multa violava o princípio da razoabilidade. Instruiu os recursos com telas do Siscomex Carga. O lançamento foi mantido e no recurso voluntário, a recorrente arguiu preliminar a nulidade. É a mesma nulidade do processo anterior, que foi juntada uma planilha de produção unilateral, no mérito a aplicação da denúncia espontânea, a tipicidade e a questão da retificação da informação. É a mesma defesa, para um caso diferente, mas é a mesma defesa. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu não vou conhecer nem aquela preliminar, nem a parte que trata de retificação, porque não é o caso. Tudo estranho ao objeto do processo. Ok. Ok? Continuando, mas só que não acaba aí, não. Não, tudo bem, entendi que não. Pode continuar. Pode continuar? Todavia, a despeito da fragilidade do recurso voluntário, há questão de outra ordem que deve ser abordada.
O lançamento padece de vício insuperável, pois entendo que a situação não corresponde à conduta tipificada. Aí já digo que esse argumento ele trouxe na impugnação, tá? Vejamos alguns fatos. Ao sofrer o bloqueio de sistema em sua tentativa de vinculação do manifesto, a interessada se dirigiu à Receita Federal no dia 20 de junho, explicando sumariamente o problema como decorrente de vinculação à escala errada. Rio de Janeiro. Essa escala do Rio de Janeiro havia se encerrado em 7 de junho, no passado. A carga a ser exportada ainda seria embarcada em Santos, que era a escala correta, quando chegasse o navio, que estava previsto para chegar dia 21 de junho, ou seja, no futuro ainda. Segundo a legislação, um manifesto de exportação deve ser vinculado à escala no prazo mínimo de 5 horas antes da desatracação do navio que vai sair. Se for a granel, então o prazo de 5 é quando a carga é granel, de 18 horas quando não é granel. Pelo extrato do manifesto, vemos que foi feita a sua vinculação à escala Rio de Janeiro em 18 de junho, mas o navio já havia saído de Rio de Janeiro em 7 de junho, razão pela qual o sistema tratou corretamente como vinculação fora do prazo e bloqueou o procedimento. O aspecto essencial, no caso, é que a interessada nunca pretendeu informar a escala Rio de Janeiro, trata-se de mero lapso. Porque essa carga ainda ia ser carregada para exportação, o navio já tinha saído do Rio de Janeiro. Manifesto de número tal tem um único conhecimento de carga e refere-se à exportação de 15 contêineres de produtos químicos de Santos para Barranquilla, na Colômbia, como ficou definitivamente registrado no sistema. Em relação à escala correta de Santos, o prazo de 5 horas foi cumprido com folga, pois foi efetuada a sua vinculação à escala em 18 de junho, o navio desatracou somente em 22 de junho. Então, foi vinculado 4 dias antes do navio sair. Entendo que a infração que se analisa fica caracterizada quando se perde o prazo relativo à informação que precisa ser prestada. A vinculação à escala do Rio de Janeiro não era a informação que deveria ter sido prestada, simplesmente porque nunca houve carregamento dessa carga no Rio. Nem o navio BBC Mística atragou no porto do Rio em 22/6. Estamos diante de um simples engano. Não cabe aplicar penalidade por perda de prazo sobre informação que não deveria ter sido prestada porque é inexistente e irreal. É essa a conclusão que se extrai da solicitação de desbloqueio que deu origem à autuação, vista à luz dos argumentos da impugnação e das telas de sistema anexadas ao processo. Acrescento que procedia a confirmação dos dados sobre as escalas na consulta pública do Comex Mercante, disponível para qualquer usuário. Veja, essa tela que eu coloquei abaixo é tirada dos autos, tá? Eu só confirmei, mas tudo aí que está aí é retirado dos autos. Okay. Seguem fragmentos de 2 telas do Comex Carga juntadas na impugnação. Aí o que está mostrando nessas telas é que, de fato, a escala de número tal, com o manifesto de número tal, ela é de Santos. Eu já estou na folha seguinte, a última folha. Essa primeira imagem, vocês vão ver que tem um número do manifesto que termina com 35, do manifesto que liga Santos a Colômbia, manifesto de exportação, de uma escala de exportação, e a escala lá em cima, final 280. Então, isso aqui é o que aconteceu de verdade. Desde consignado que a delegacia de julgamento se omitiu quanto a este ponto que acabamos de analisar, suscitado na impugnação. Contudo, no recurso voluntário, a recorrente não contestou o ocorrido, limitou-se a apresentar uma peça genérica que, em grande parte, não se aplica ao caso. Eu entendo que não cabe devolver a primeira instância para um julgamento, pois considero que o instrumento de defesa exige manifestação. Eita! Acho que faltou escrever alguma coisa. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Porque aqui você daria nulidade por ele não ter, vamos dizer, que isso, poderia não dar. Porque, pronto. Mas você está dando mérito. Isso. Aí estou superando a nulidade e estou dando mérito, e estou considerando que ele já alegou isso na impugnação e teve omissão. Pronto, é isso. Tá bom. Então a senhora está dando provimento ao recurso. Estou dando provimento ao recurso. Estou. Isso. Vamos passar ao doutor Vinícius. Pelo que eu estou entendendo, esse é parecido com aquele, né, Larissa? Só que aqui ele traz a alegação na impugnação de
de ter havido isso. Lá ele nem na impugnação trouxe a questão de defesa, que você depois viu que realmente resultaria numa autuação indevida. Exatamente. Aqui ele trouxe na impugnação. Ele foi muito claro quanto a isso. Até no relatório eu coloquei. Entendi. Aí houve omissão da DRJ. Mas ele não entrou com pedido de nulidade. Ele não entrou com pedido. Eu vou manter a mesma posição do voto anterior. Vou divergir aí, no caso, negar provimento. Você vai negar provimento por quê, Vinícius? Desculpa, eu não entendi. Eu não tô, ninguém está me ouvindo. Eu também queria saber, para poder entender. Eu entendi aqui que foi um erro que foi provado. Porque, pelo que eu entendi aqui, ele trata dessa questão que ele cumpriu dentro do prazo lá. Ele só não atacou a decisão da DRJ, ele não pediu nulidade, mas ele discute o cumprimento dentro do prazo. Não é igual ao outro, não. Ele discute o cumprimento dentro do prazo. Discute, ele só não pede a nulidade. Entendi. Não é isso, Larissa? Perdão, desculpe. No recurso voluntário? Não, ele trouxe essa alegação, que ele apresentou no dia 20, um pedido e... Isso tem no recurso voluntário. Tá, né? Eu vi, tá aqui, ó. Então, com a relatora. Não se tratava de inserção tardia de informação, mas sim de retificação de dados no sistema no dia 20/6/11. Está no recurso dele, isso. Entendi. Com a relatora. Não é igual ao outro, não. Por isso que me chamou a atenção um pouco. Ok. Dr. Walker. Relatora. Dr. Jorge. Relatora. Dr. Zé Renato. Acompanha a relatora. Dr. Rafael. Relatora, presidente. Doutora Denise. Com a relatora, presidente. Eu também com a relatora. Então, dado provimento por unanimidade, em termos do voto da relatora. Okay. Agora, o último é o 304, processo é final 2013-73, doutora Larissa. Está com a palavra. Já pode relatório e voto direto, tá? Nem preciso passar. Este aqui, ele de fato, esse aqui é realmente retificação. Tanto que está claro, no auto de infração já vem escrito que está sendo aplicada a multa porque foi solicitada a retificação após a chegada do navio. E aí, olhando os autos, eu vi que ele inseriu informação no prazo correto e pediu a retificação após a chegada do navio. Então, nesse caso, eu exonerei a multa, porque, enfim, acho que é um assunto conhecido, né? Solução de consulta COSIT, número 2 de 2016, fala que a retificação não é igual a não prestar, enfim, essa argumentação. Isso aí já está tranquilo. Né? Isso. Desculpe, mas assim, porque eu fui direto no mérito, perdão a todos que eu estou tentando agilizar aqui, tem a preliminar de nulidade, que é aquela mesma preliminar que diz que foi produzida uma planilha de produção unilateral, que ele não teve acesso, Então, eu rejeitei, porque, não, enfim, não tem isso que eles chamam de planilha. Todas as telas de sistema foram juntadas, onde mostra as datas, mostra o pedido de retificação, o auto de infração fala que está multando pela retificação. É tudo muito explícito nesse processo aqui, muito claro. Então, eu rejeito a preliminar de nulidade, mas dou provimento porque é retificação. É isso. Então, esse negócio de ficar desligando, tá ruim. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora, presidente. Ok, então a senhora está afastando a preliminar e negando o provimento. Ok. E dando provimento. Com a relatora. Dando provimento, Gilson. Porque aqui foi mera retificação. Ele prestou no prazo a informação. Ok. A retificadora tem... A retificação também tem um tratamento diferente, né? Aprendi isso com o voto do doutor Vinícius. Doutor Jorge. Com a relatora. Doutor Zé Renato. Acompanha a relatora. Doutor Rafael. Acompanha a relatora, presidente.
E doutora Denise. Com a relatora, presidente. Ok. Me diga, só me relembra uma coisa, Larissa. No anterior, tem preliminar? Me fala qual deles 2011, 32. Deixa eu olhar aqui. Por favor. Eu fechei só um minutinho que eu estou abrindo. Não, porque a preliminar é um preliminar daquelas que foi... É aquela parte não conhecida, é um preliminar que não tem nada a ver com o caso. Então tá bom, beleza. Não, só porque eu não anotei preliminar aqui, aí eu... Os dois processos, 2011, eles são conhecimento parcial. E 2013, conhecimento integral. Tá ok aí? Deixa eu só... os dois anteriores, conhecimento... Peraí, parcial. O 2002 foi conhecimento parcial. O 3003 foi parcial também? Não. Os dois processos de 2011, com o final de 2011, são de conhecimento parcial exatamente pelo mesmo motivo. Pela matéria estranha. 2013 é conhecimento integral. Então, eu vou ter que retificar aqui o resultado do item 303, que eu anotei, mas foi dado provimento ao recurso. Foi? Sim. Tá. É aquele que teve... Sim. Espera aí que eu tenho que retificar o... Então, a gente não conheceu o imparo do recurso na parte conhecida em dar provimento ao recurso. Exatamente. Bom, nós temos o voto da relatora, tá. Ok, obrigado por esse ajuste aqui que não estava dessa forma. Que foi exatamente da mesma maneira do... Isso, perfeito, agora bateu. Doutora Denise, item 305, CETIL Logística. Esse aqui é um processo que trata de uma multa por descumprimento de obrigação de prestar informação sobre o veículo, operação realizada, carga transportada na forma e prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal. O transportador prestou as informações de dados no embarque no Siscomex fora do prazo legal de 7 dias. A tipificação do artigo 37, Decreto-Lei 3766, com a redação dada no artigo 77 da Lei 10.833. O prazo para prestar informações, deixa eu ver se eu tenho a informação aqui Bom, esse processo, houve impugnação, ele alega ausência de tipicidade, legitimidade passiva, princípio da reserva legal, infringência aos dispositivos e princípios constitucionais e falta de elemento social essencial, obrigação acessória. A lide foi decidida pela DRJ, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação. Os termos em emenda abaixo. Resignada apresentou o recurso voluntário, no qual alega as mesmas alegações da impugnação. O recurso voluntário foi submetido à segunda turma, que exarou a decisão substanciada no acordo 3302006096 de 10 de 2018, na qual o colegiado, por unanimidade de votos, foi dado provimento ao recurso apresentado naquela decisão. O colegiado acertou que o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei, e que a expressão imediatamente após, ao constante no original, artigo 37, Instituição Normativa 2894, traduz a subjetividade e que não possui delimitação jurídica objetiva a determinar o cumprimento de obrigações e registros dos dados do embarque. 3, para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe é correspondente, instituída no artigo 170 do inciso 4, a linha C, do Decreto 3766, redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833, que somente começou a ser passível de aplicação pelos fatos ocorridos a partir do dia 15 de 2 de 2005, data que a Instrução Normativa 510 de 2005 passou a vigorar a fixação do prazo. Cientificada da decisão, a Fazenda Nacional interpôs recursos
especial, apontando o dissídio jurisdicional de que visa discutir em sua relação a matéria quanto à necessidade de aplicação da multa regulamentar fixada no artigo 107, inciso 4, linha E do decreto 37/96. A terceira turma da Câmara Superior proferiu o acordo de final do 505, que, por voto de qualidade, foi dado provimento ao recurso especial para afastar a falta de tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para análise das demais questões postas no recurso voluntário, especialmente as alegações de legitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário e ausência de dolo e má-fé. Da análise realizada, restou seguimento que eu colacionei esse relatório. Com o recurso tempestivo e, por cumprir os pressupostos de manejo, deve ser analisado por esse Conselho. Como relatado, uma vez afastada a tipificação legal do lançamento e restabelecida pela Câmara Superior, os casos onde ultrapassados para os 7 dias para o registro de embarque, das exportações, resta decidir sobre os demais pontos do recurso voluntário, que trata da ilegitimidade passiva, inexistência de prejuízo ao erário, dolo e má-fé, violação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade e aplicação do artigo 122. Aí eu não sei se tem necessidade de pôr aqui, de ler, presidente, foi exatamente o caso que nós tratamos lá embaixo, né, em razão da legitimidade passiva do agente de carga. Aqui a gente cita o artigo 37 da Instrução Normativa 2894. Aqui eu coloco também uma parte do Estatuto Social, de que ele atua como responsável pelas informações do embarque, na qualidade de agente de carga. Aqui eu falo da súmula 192, do extinto tribunal, já foi superada pelo Decreto-Lei 3766. Junto a algumas decisões referente à superação da súmula. Aqui eu cito aqui, para título de ilustração, uma decisão da Câmara Superior a respeito também da legitimidade do agente marítimo. Assim, na condição de agente, e, portanto, mandatário transportador estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar tempestivamente as informações do Pescomex de carga sobre a carga transportada pelo seu representado, em decorrência dessa atribuição, e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, autuado foi quem cometeu a infração capitulada na linha C, incisos 4 do artigo 107 do Decreto-Lei 3766, com redação dada no artigo 77 da Lei 10.833. Ali também, portanto, resta configurada, em nome do transportador, a responsabilidade por infração. A recorrente pugnou ainda pela inexistência do prejuízo ao erário e dolo e má-fé, aplicação do artigo 102. No caso de inexistência de prejuízo ao erário, eu cito aqui o artigo 94, parágrafo 2º, e artigo 95, inciso 1º, do Decreto-Lei, bem como o artigo 135.2 e 136 CTN, dizendo que independente que a responsabilidade pelas infrações independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Aqui também cito os artigos 602, parágrafo único, 603, inciso 1º, do Decreto 4543 de 2002, que resolve a questão, no caso que salve disposições expressas e contrárias, a responsabilidade pela infração independe do agente ou responsável e da efetividade da natureza e da extensão dos efeitos do ato. É importante ressaltar que o caráter punitivo da reprimenda possui natureza objetiva, ou seja, dá-se alheia à vontade do contribuinte ou eventual prejuízo derivado da inobservância das regras locais. Eis que a responsabilidade no campo tributário independe da
intenção da gente, o responsável em como é a natureza e quem são os efeitos do ato, conforme estabelece a legislação supracitada. Com relação à alegação da autuada, representaria ofensa proporcional de razoabilidade, entendo que essa autoridade apenas ampliou com forma calculada e sem margem de qualquer ponderação de princípios a norma legalmente prevista, o que impõe ao caso a ocorrência de informação extemporânea fora. Eu esqueci aqui de citar a súmula do CARF, já vou colocar aqui para citar. Vai lembrar que, se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista a recorrente concorreu para a prática da questionada infração, indubitosamente ela deve responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso 1 do artigo 95 do Decreto-Lei 97/66. Nessa linha, não cabe o colegiado, aqui eu citei a súmula, afastar a atuação de que representaria ofensa à proporcionalidade e razoabilidade, o raio da cognição restringe a aplicação da ocorrência ou não, no caso concreto, não há hipótese de incidência da sanção normativa. Aqui eu cito a súmula 2, por fim, não há de se falar em aplicação do artigo 112 CTN, pois não há qualquer dúvida quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato, informações contemporâneas e responsabilidade da recorrente, nem quanto aos seus efeitos, ainda que irrelevante para determinar a responsabilidade. Diante do exposto, rejeita a preliminar de legitimidade passiva e nega o provimento do recurso voluntário. É como eu voto, presidente. Ok, doutora. Eu passo a palavra agora ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge. Presidente, eu não estou analisando uma questão quanto à legitimidade do Araíta até pode me orientar. Eu não tenho tempo para voltar pelas conclusões quanto à legitimidade do agente marítimo. Porque você de manhã votou de outra forma, é isso? Correto. Entendi. É que naquele outro a gente estava tratando de agente de carga. Anda. Aqui é agente marítimo. Fernando, obrigado, isso. Nada. Ok, obrigado, doutor Jorge. Doutor José Renato Pereira Matheus. Com a relatora. Doutora Larissa. Com a relatora. Doutor Rafael. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora. Então, peraí, deixa eu só ver aqui. De certeza, não teve aqui. Aqui não me parece que teve preliminar. Deixa eu só ter certeza. Não tem preliminar, né? Aqui só tem... aqui só tem mérito. Então, é negado o provimento por unanimidade. O item 305 da pauta. Presidente. Pois não? Aqui tem rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e nega o provimento ao recurso. Sim, mas não, a senhora não botou isso no seu dispositivo, não. Mas tá bom. Tem legitimidade, porque o Jorge acabou de falar da ilegitimidade. Sim, mas a senhora não botou isso no teu dispositivo, não. Sim. Diante do exposto, rejeita a preliminar de ilegitimidade. Desculpa, presidente. É que depois eu corrigi, mas eu corrigi, me perdoa. Eu corrigi no meu arquivo e não no de vocês que ficou ali. Mas tem preliminar de legitimidade passiva. Não tem problema, não. Não tem o que perdoar. Só estou falando que não estava no final do voto. E normalmente eu olho o final do voto para me direcionar. Sem problema nenhum. Bom, o próximo processo é meu. É um processo... Deixa eu só já anotar aqui que já foi. É um processo paradigma. Na verdade, eu deveria ter feito esses 2 paradigmas, né? Mas fui na onda aqui, esqueci dos repetitivos. Ele é paradigma para os itens 307 a 400. Aqui é tranquilo. Aqui é a lavratura do fisco, auto de infração, penalidade prevista 107.6.4e do decreto 3766. Seja o transportador interessado através do seu representante deveria prestar informação tempestiva.
No caso, são 7 dias para a embarcação, 48 horas de aeronave. E aí, aqui, então, esse aqui foi o fato da autor de infração. A DRJ julgou improcedente, impugnação, aumenta. Inconformado sujeito passivo, a pessoa apresentou recurso voluntário no qual argumenta. Em brevíssima síntese, o acordo recorrido não tratou da aplicação da denúncia espontânea ao caso concreto, fato que seja nulidade, a decisão criada, e no caso em questão, ocorreu a denúncia espontânea de tal forma que o auto deve ser cancelado. Os valores envolvidos nos fretes, posto que o valor da comissão pertencente à impugnante, em média, é 0,3% do valor do frete no momento da revenda, considerando que a recorrente aufere como ganho o valor médio correspondente em 0,3% e 0,5% do negócio, é clareza ímpar que a multa imposta tem sim caráter totalmente confiscatório. Aqui ele só fala do caráter confiscatório e usa esses percentuais aí para mostrar como a multa seria confiscatória para ele. Termina tendo conhecimento e provimento para cancelar o auto de infração. Bom voto. Quanto à nulidade, a recorrente alega que não foi tratado a questão de denúncia espontânea. Aí aqui eu trago, a simples análise da decisão recorrida demonstra claramente que não houve a alegada omissão. Reproduz o trecho em que foi tratado o Instituto de Denúncia Espontânea e aplicação ao caso concreto. E aí aqui eu não vou ler para os senhores, mas inclusive tem até um título, da denúncia espontânea. E aí ele trata aqui da denúncia espontânea. Então, diante do quadro expor, não vejo a omissão a ser declarada de forma que a faixa preliminar suscitada. Acho que não tem dúvida quanto a isso, né? Quanto ao mérito, com relação às aplicações da denúncia espontânea, há que se lembrar que no tocante às obrigações autônomas, aqui eu estou aplicando a súmula 126 do CARF, tá? Não tenho, aqui, desse modo, tendo em vista que o caso versa sobre o descumprimento de dever instrumental, aqui eu estou falando que aqui se aplica a súmula 126 do CARF. É o que eu estou aplicando. E quanto à análise do caráter, agora eu só não tenho certeza se a DRJ falou se ele veio falar do caráter confiscatório da multa. Alguém está com o processo aberto aí? Se alguém tiver, tá? Vê se ele falou isso, para eu ver se eu não conheço. Deixa eu ver. Aqui eu não. Eu falo tanto disso e acabo. É grande a decisão. Eu acabei não dando a importância. Aí aqui eu estou falando que a multa é aplicada pelo simples descumprimento da obrigação acessória, se cogitando de ter havido ou não embaraço de fiscalização. Trata essa parte toda que todo mundo já falou aí hoje várias vezes. Sobre a graduação da penalidade, ele diz que eu estou falando que a gente não tem discricionalidade nenhuma administrativa para mudar o grau. DRJ não fala de confiscatório, não, presidente. Não fala? Não, então é que eu tenho que não conhecer dessa parte, porque aqui está falando de inconstitucionalidade. Então eu vou ter que, na hora de ajustar o meu voto, essa parte aqui vai ser não conhecimento, tá, senhores? Na verdade, vai ser um não conhecimento. Mas vem cá, ele alega isso no recurso? Agora eu vou ter que olhar. Porque senão eu tenho que... No relatório ele fala que infração que ela alega... Engraçado, no relatório, a DRJ fala, devidamente certificado... Ele não fala de ofensa ao princípio da razoabilidade? Sim, deve falar. Não sei se fala. Fala aqui no recurso. Isso aí está ligado ao efeito confiscatório, ele só mudou o nome. É porque, na verdade, eu estou falando de efeito confiscatório, eu não me lembro se o recurso voluntário exatamente falou. Mas o que ele quis dizer? Ele disse que não é razoável ele ganhar 0,2. Ele tratou, sim. Ele trouxe na impugnação, sim. Está na decisão. Mas olha que interessante. É que ele fala razoabilidade, né? No recurso também ele fala de confisco. No recurso também. Na DRJ... Eu peço desculpas de não ter dado essa informação para os senhores. Está aí no ar, que deveria estar. Olha só, na DRJ, ele fala, a última página do relatório, devidamente certificada, interessada, ingressou na impugnação e tal, ainda há ocorrência de fato gerador de tributo, controle de importação, infração à legalidade, tipicidade, inconstitucionalidade, razoabilidade, proporcionalidade, além de denúncia espontânea. É isso aí. Não, mas ele fala só no relatório, depois do mérito não trata.
A DRJ. Não, a DRJ não trata? No mérito, não. Mas Ela ele não menciona... pede nulidade por isso. Ele pede cancelamento do auto de infração. Isso não tem pedido de nulidade. Sim. E aí ele traz um recurso voluntário, eu estou falando aqui, então, nesse caso, eu vou manter o indeferimento, eu vou manter como indeferido. Uhum. Por mais que a DRJ deveria ter se pronunciado sobre isso, né? É o termo esse, se pronunciado sobre. Agora, o que acontece? Acontece aqui é que não necessariamente... eu falei confiscatório, porque provavelmente no voluntário ele falou de confiscatório. Mas... Ele falou sim, ele falou com multa, está falando da limitação do poder tributado, 150, ele fala todo o caráter confiscatório e tudo mais. Ele falou sim. Então tá bom, beleza. Então tá perfeito. Então tá certinho. Então aqui eu estou afastando a preliminar de nulidade, porque ele falou porque ele alega a nulidade da denúncia espontânea e negando provimento ao mérito. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Queria umas distribuições assim, viu? Com o relator. Tá bom. Eu faço o seguinte, eu dou essa aqui para você, mas você leva a Ryzen com você junto. Tá bom? Moleque. O jardim dos outros sempre mais verdinho, né? Cheio de intempestivo, cheio de coisa boa, assim. Acho que eu nunca vi um intempestivo na minha vida. Vai, doutor Walker, doutor Jorge. Bom, relator. Doutor Zé Renato. Eu vou voltar com o relator e queria destacar a eficiência do relator no julgamento, que enxugou a nossa pauta da hora de tarde. Eu não, cara, repetitivo. Doutora Larissa, eu agradeço a gentileza, doutor Renato. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Cara, me dá mais trabalho ter que copiar esse resultado para tudo. Só um minutinho que estou acabando. 333, 334, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ih, tem mais? Vai até que número, hein? Vai até o 400. 400. Putz, depois eu anoto isso. Depois então até o 400 é essa coisa. Depois eu anoto. Senão eu vou perder muito tempo aqui escrevendo. Dá para escrever durante o relatório do próximo. Vou passar para o 402, Vinícius, porque ele é um repetitivo. Eu quero fazer esse repetitivo logo. Vamos, a gente pode complicar ele e pode também resolver. Você sabe, cara, até 5 horas, 6 horas de Brasília, a gente tem tempo. Vamos lá. A gente pode inventar umas teses aqui. É o seguinte, no caso de prestação extemporânea de informações, o que acontece? Aqui foi a questão de vinculação do manifesto à escala. Em recurso voluntário, o sujeito passivo sustenta em síntese ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade do agente marítimo, na verdade, aqui, vício formal no auto de infração, implicando sua nulidade pela violação ao artigo 10 do decreto 7235, falta de descrição clara e completa dos fatos em correção na qualificação do autuado, violando o contraditório e ampla defesa. Então, isso aí é o vício do auto que ele fala que teve. Em ocorrência da infração que gerou a autuação, isso aqui é no mérito, né, que ele diz que não houve informação intempestiva, não houve prejuízo ao erário e a multa é desproporcional. Então, vou ao voto. O recurso é tempestivo, mas deve ser conhecido apenas em parte, como será a seguir demonstrado. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo aborda matéria atinente à suposta nulidade da auto-infração por suposta existência de vício formal. Isso ele não trouxe, tá, em impugnação, então eu não estou conhecendo essa matéria, mas eu também faço aquela, já que eu estou falando sobre isso, eu aproveito, que de repente alguém não afasta aí. Tem tempo, né?
Aí eu Tem falo. nada para fazer. Aí eu falo. Uma perguntinha, peraí, isso não está em impugnação? Não. Então, se não está em impugnação, não precisa perder teu tempo, não. Vai logo no que está em impugnação, não está conhecendo. Pronto. Isso, não estou conhecendo isso aí. Aí, em preliminar, aí eu falo também que, ainda que não fosse preclusa a questão, não seria nulidade, porque está tudo certinho, está tudo claramente fundamentado no auto de infração. E ele se defendeu exatamente do que precisava se defender. Aí, a preliminar de ilegitimidade passiva, eu uso a questão toda lá que a gente já trabalha, decreto 3766, artigos 94 e 95, inciso 1, aquela jurisprudência, enfim, é a posição que a gente já adota aí. No mérito, eu afasto porque, na verdade, ele traz os argumentos de multa desproporcional, que agiu de boa-fé, não restou configurado prejuízo ao erário. A gente já falou disso em vários outros processos, questão de proporcionalidade, razoabilidade, etc. Isso aí não é... A gente não pode aferir uma hipótese de uma sanção a partir de princípios e afastar. Se tem a norma, a gente tem que ver se houve ou não a ocorrência da hipótese. Então, essas coisas, todas essas considerações principiológicas não cabem a nós. Relação de dano ao erário, boa-fé, isso tudo é irrelevante para o caso aí. Isso aí é uma questão, talvez, de política legislativa e não é o caso para aplicação da norma. No mérito propriamente dito, o que acontece? Ele, em impugnação, tinha falado que isso aí era um caso de duplicidade de autuação e tal. A DRJ fala o seguinte, olha, isso aqui não é um caso, se fosse um caso de, por exemplo, conhecimento eletrônico genérico igual e várias desconsolidações para o mesmo conhecimento eletrônico, usaria o entendimento aí de que seria duplicidade, que é até um entendimento que a DRJ Florianópolis ela, vamos dizer assim, inaugurou. É diferente daquele entendimento que a Larissa trouxe na última sessão, que, aliás, nenhuma turma do CARF adota aquele entendimento. Tudo por unanimidade refuta mais de uma multa por conhecimento genérico. Mas, enfim, esse caso aqui não é disso. Esse caso aqui, embora trate de uma mesma embarcação, na verdade, o que houve, e isso está comprovado nos autos, e eu falo no finalzinho do voto aí, é um caso de vinculação intempestiva de manifesto. Então, são 2 manifestos que foram vinculados intempestivamente, um neste processo, está sendo julgado, um outro processo. Então, não há, no caso, duplicidade. E até por isso eu não adoto o meu entendimento que adotei naquele processo lá e que todas as turmas do CARF adotam por unanimidade. Aí eu cito acordos que adotam aquele entendimento. Mas esse caso não se trata disso, e aí eu deixo claro, assim como a DRJ deixou na decisão dela. Até a própria DRJ adotaria se fosse o caso de duplicidade com relação a um único conhecimento genérico. Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, na parte conhecida por afastar a preliminar suscitada e no mérito por negar provimento ao recurso como voto. Ok, passo a palavra ao doutor Walker Araújo. Tirando aquela parte que ele dá preclusão e analisa, tá com tempo, né, Zé, para fazer voto, né? Não tem nada para fazer. Ele faz o voto andando de bicicleta. Mas não aquela quebrada que foi enviada para vocês, não, né? Não, aquela não. Acompanha o relator. Ok, doutor Jorge. Relator. Zé Renato. Eu não recebi bicicleta quebrada nenhuma aí, não, tá? Eu vou com o relator. Não recebi. Com o relator. Doutora Larissa.
Então, eu vou com o relator agora sobre as considerações acessórias. Se não é matéria desse processo, acho que a gente deveria deixar para discutir quando for matéria do processo, né? E essa história de que nenhum colegiado aplica esse entendimento que ser unânime, tanto não é verdade que esse nosso colegiado aqui não aplica, onde eu estava também não aplicava. Então, mas eu acho que se não é matéria daqui, não é para ser discutido aqui. Quando for, a gente vai discutir com calma. A DRJ está no voto dela, nesse mesmo processo. Isso aqui não é agência marítima? Isso aí é o mesmo, esse voto que eu trago aí é da DRJ nesses autos aqui, não é matéria estranha. Este autuado é agência marítima ou não? Não é matéria estranha, está no voto da DRJ, leia o voto da DRJ que você vai ver que não está fora. Isso é agência marítima, a matéria é outra. Não, a questão é essa. O voto a gente estava tratando dos modos da multa que somente é possível de ser aplicada contra um agente de carga. Aquela multa lá é impossível de ser aplicada por aquele ato. Olha só, não vamos sair da discussão. Mas não fui eu que saí, não. Foi alguém que trouxe esses autos aí para poder retrucar uma discussão de um mês atrás. Vamos lá. Vamos deixar essa discussão, senhores, por favor. Na discussão de um mês atrás, você citou a solução de consulta e falou a doutora Lisiane, mas a própria doutora Lisiane não usa aquela interpretação que você faz da solução de consulta número 2 de 2016. Agora, é impressionante, porque se você ler a solução de consulta, ela está dizendo o que eu digo. Infelizmente, e outra coisa, ninguém adota essa posição. Mas isso está no voto, porque exatamente a DRJ trata disso no voto, e eu, como o dono do voto, do meu voto, se você discordar dele, você pode fazer de outra forma. Eu sou relator do meu voto e deixo isso aí constante. Por quê? Porque eu não vou aplicar aqui, por mim mesmo, um entendimento que eu trouxe na outra votação, porque este caso exatamente não é o caso que a recorrente alega ser de duplicidade. Então, isso está consignado do voto porque é necessário, isso não é fora da discussão destes autos, por isso está aí. Ok, então vamos lá. Vamos ao voto. Doutora Larissa. Sim, depois eu vou acompanhar o conselheiro no voto, enfim, porque se trata de outra matéria, que é a multa aplicada à agência marítima. Acompanha o relator, então é isso. Ok. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Eu também acompanho... não, tem a Denise, doutora Denise, desculpa. Com o relator, presidente. Eu também acompanho o relator. Teve uma preliminar... Então, foi rejeitada a preliminar e negado o provimento no termo do voto relator. E conhecimento parcial, né? Não, peraí, teve o conhecimento parcial, é verdade. Não, exatamente. Então, para que isso aqui não é esse resultado. Então, unanimidade de votos. Não conhecer de parte do recurso, a parte conhecida. Rejeitar a preliminar e negar provimento no mérito. Okay? Esse resultado eu vou copiar para os demais. Para os repetitivos. Cadê eles? Os repetitivos é de 413 a 411. Pelo menos aqui é menos. 411. E aí, vamos para um da doutora Larissa. 8, 9. Depois eu continuo. Próximo agora é o item 402 da pauta, da doutora Larissa, Login, Ocean Brasil Logística. 401, presidente. Final 2013-96. Está com a palavra, doutora Larissa. Este é um auto de infração lavrado contra o agente de carga, porque ele pediu retificação do conhecimento do house após o prazo. Isso está bem caracterizado no auto de infração. Então, ele vai apresentar uma série de razões. Eu vou passar pelas razões rapidamente aqui no voto, porque eu vou acolher uma delas e as outras que eu entendo que não são pertinentes, eu vou rejeitar.
Ok, né? doutora, Então, fique à vontade. ele começa aqui... Então, esse primeiro ponto é porque eu ainda não consegui entender muito bem como é que a turma lida com isso. As alegações relacionadas à eventual ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, eu disse aqui que não conheceria porque se trata, no fundo, de alegações de inconstitucionalidade de lei tributária. Só que eu ainda não consegui entender quando é que vocês não conhecem e quando é que vocês rejeitam. Então, vou tentar explicar para a senhora. Tá. A questão da inconstitucionalidade, primeira coisa, a questão de alegação de inconstitucionalidade não é uma questão de ordem pública. Então, ele teria que apresentar na DRJ. Se ele apresenta em primeira mão aqui com a gente não vai conhecer porque é uma matéria nova, tem novo ano. Isso é... Agora, se ele apresenta na DRJ, ele já apresentou na DRJ, que provavelmente a DRJ enfrentou e falou que não pode analisar. Então, qual é o recurso que ele pode... O que ele pode falar no recurso? Quais são as razões recursais contra esse capítulo? Não. A administração pode falar... Algumas vezes ele não fala dessa forma. Normalmente ele fala a mesma coisa que falou anteriormente. Mas a gente tem que dar um pouquinho aí de flexibilidade e entender que ele está falando que a gente pode falar sobre inconstitucionalidade. E aí, o que a gente vai falar? A gente vai estar negando, aplicando a súmula. Agora, o que acontece, e aí que é uma grande dúvida, eu estava pensando no almoço sobre isso. Quando é recurso especial, não cabe recurso contra aplicação de súmula. Então, quando é recurso especial. Então, no recurso especial, você não conhece mesmo, nunca, porque é uma vedação regimental. No nosso caso, não. No nosso caso, a gente está trabalhando questão de processo mesmo, efetivamente. Se foi uma razão, se foi ventilado embaixo, e ele repisou aqui, pedindo para aplicar, porque o certo era ele falar, não, vocês podem aplicar sim a inconstitucionalidade, inclusive eu quero que aplique, e fala por quê. Mas eles não fazem isso, né? Eles simplesmente, como já disse o Walker, eles não recorrem da decisão, né, Walker? Eles recorrem do ato lá de trás. Mas aí eu achei que nesse caso a ausência de competência seria um pré-requisito, sabe? Então eu não poderia nem conhecer, porque se eu não sou competente para tratar da matéria, eu não posso sequer conhecer. Então, por isso que eu, nos meus julgados antigos, na minha outra turma, eu sempre tratei isso como não conhecimento. Não tem nenhum problema em mudar uma imposição. Só estou te dizendo por que eu sempre achei que era não conhecimento. Então, isso para vocês, então não é para vocês, isso o fato de ser... Olha só, deixa eu te falar mais uma coisa sobre a questão do conhecimento. Veja, quando você fala que não conhece o recurso, é porque você está analisando a admissibilidade do recurso. Você está falando que você não é competente para analisar aquele recurso. É isso que você está dizendo. Legal. Só aquela matéria, só aquele ponto. Não, tá bom, aquele capítulo, pronto. Aquele capítulo, legal. Se ele traz uma alegação, se ele traz lá na DRJ, ele também vai recorrer, um dos capítulos recursais dele vai ser sobre o conhecimento. Porque já foi falado que não cabe a instância administrativa. Então, quando você vem para cá, você está negando um capítulo de mérito que fala sobre conhecimento. A gente tem que entender que os capítulos de mérito podem tratar, muitas vezes, de causas processuais. Não necessariamente o capítulo de mérito analisado aqui ou na Câmara Superior diz respeito apenas à matéria substancial. Pode ser procedimental também. Entendeu? Então, eu tenho sempre que olhar como foi na impugnação e como foi na DRJ. Exatamente. Dependendo do que foi. Até porque, nisso, quando você não conhece, ele não vai conseguir botar isso na Câmara Superior. Mas, assim, numa questão genérica, quando você não conhece, você inviabiliza, basicamente, a subida para a Câmara Superior, ele não vai conseguir, muito difícil, um paradigma. Isso, eu estou falando uma questão prática. Né? A questão técnica é porque está errado tecnicamente mesmo falando. Mas, dependendo da questão técnica, eu estou falando da parte agora, assim, para o contribuinte. Numa questão de inconstitucionalidade, ele não vai conseguir nunca, porque a súmula não pode e acabou. Ele não vai fazer diferença para ele.
Então, aqui no caso, como ele já tinha trazido essa matéria na impugnação e o acórdão do DRJ é aquele acórdão genérico do Rio de Janeiro. Genérico. Aquele genérico do Rio de Janeiro, eu acho que eu posso interpretar que ele rejeitou a alegação de constitucionalidade, porque ele fala assim, ele fala em 4 palavras, ele fala que não rejeita as alegações de... Enfim, então isso aqui vai para o mérito, é isso, Gil? Isso vai para o mérito, ok. É isso. Então tá, eu vou fazer a correção no voto, tá bom? Ok. Aí, continuando nos argumentos do recurso voluntário, vem a preclusão do crédito tributário, que eu estou dizendo que no fundo ele está falando de prescrição intercorrente, e aí eu aplico a súmula CARF número 11, ele também fala do prazo de 360 dias do artigo 24 da Lei 11.457, que eu também afasto porque esse é um prazo que não afeta aqui o andamento do processo. A ausência de tipicidade, aí aqui ele está correto, porque é só uma retificação. E denúncia espontânea, eu digo que perdeu o objeto, porque eu já entendi que não está tipificado, então não preciso analisar a denúncia espontânea. Ok? A senhora, então, não está analisando a denúncia espontânea? Não, porque eu já reconheci que ele tinha razão quanto à não tipicidade. Tá. Então você já está cancelando o auto de infração. Porque é uma retificação, simplesmente. Entendi. Tudo bem, está cancelando o auto de infração, ok. Então não tem por que ver. Em não tendo a infração, eu não tenho que analisar a denúncia espontânea, porque não tem infração. Para mim faz todo sentido. Pode ser que a Procuradoria embargue só para questionar. Mas vamos correr o risco. Vamos lá. Mas a minha lógica é essa. Não, mas a lógica está correta, é isso mesmo. Não teria necessidade. Mas vamos lá, vamos passar os votos aqui. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Com a relatora. Ok. Doutor Walker Araújo. Com a relatora. Doutor Jorge Abudi. Bom, relatora. Doutor José Renato. Acompanho a relatora. Doutor Rafael. Com a relatora, presidente. Doutora Denise. Com a relatora, presidente. Eu também voto com a relatora. Então tem que corrigir o final, que está errado, o finalzinho, o dispositivo, porque aquela alegação da constitucionalidade foi para dentro do mérito, né? Então vai ser só afastar a prescrição intercorrente e no mérito dar provimento. Ok, então tem a preliminar. Então, rejeitou a preliminar e negou provimento. Não, dar provimento. Desculpa, dar provimento. Aí que é o negócio. Aqui um dar por negar, lá vai entrar o recurso. Nos termos do voto da relatora. Perfeito. Isso, a gente termina a pauta da tarde. Eu quero ver se eu consigo... Vamos dar um intervalo. Eu quero ver, olha só, o que ficou. Vamos primeiro interromper, que a gente vai dar um intervalo. Isaías, pode interromper a gravação, por favor?